Olá! Essa é a primeira aula do curso de Java Básico Aplicado, e o objetivo dessa aula é apresentar uma introdução ao desenvolvimento de interface gráfica na linguagem de programação Java. No curso apresentado anteriormente, que era o curso de Java Básico e Orientação a Objeto, foram apresentados uma série de conceitos básicos ao desenvolvedor. Então, em especial, os desenvolvedores que nunca trabalharam com linguagens orientadas a objeto. Então, no primeiro momento, foi apresentado a preparação do ambiente de desenvolvimento Java, com todas as ferramentas, feito o download, a apresentação. Na sequência do curso anterior, que era Java Básico e Orientação a Objeto, vimos a sintaxe da linguagem de programação Java, e comandos básicos como if, for, declaração de variáveis. Após, vimos algumas classes básicas do Java, as classes mais utilizadas, como, por exemplo, classe string e classe date, para então a gente entrar aos poucos no mundo da orientação a objeto, onde nós desenvolvemos algumas classes nossas, então classes de entidades, classes que possuíam atributos, também criamos classes estáticas com métodos estáticos, e essas classes foram aplicadas em várias situações. Então foi apresentado conceitos como orientação a objeto, com herança, com polimorfismo, classe final, classe estática, classes abstratas, interface, tudo de uma maneira bastante didática e simples. Porém, em conversa com muitas pessoas que estão aprendendo a linguagem de programação Java, em especial a orientação a objeto, a maioria esbarra no mesmo problema. Eles veem os conceitos primordiais, os conceitos básicos da orientação a objeto em fóruns, apostila, ou mesmo cursos, videoaulas, só que com exemplos não aplicados. Como, por exemplo, aprenda a desenvolver um programa dentro do Public Static Void Main, dentro da classe principal do programa, e só. Não trabalham com interface gráfica, não trabalham com manipulação de arquivo, com banco de dados. Então, uma série de conceitos que são importantes na vida empresarial, na vida comercial de todo desenvolvedor. Então, que é onde realmente a linguagem de programação é aplicada. Então, eles ficam nos conceitos e depois tem um pouco mais de dificuldade em aplicar esses conceitos. Então, o objetivo desse curso é exatamente esse: apresentar de uma forma bem básica, bem didática, a aplicabilidade de uma linguagem orientada a objeto, que é a linguagem de programação Java. Então, no primeiro momento do curso, vamos ver o desenvolvimento de interface gráfica, então, modelo de evento, como que faz para clicar um botão, como que faz para uma janela fechar. Vamos avançando e vamos aprender ao longo do curso, então, as APIs AWT e Swing para desenvolvimento de interface gráfica. Na sequência, vamos rapidamente para o mundo da web, mas sem linguagens de script por enquanto. Vamos ver somente a programação utilizando o applet, para na sequência voltar ao mundo desktop e aprender a manipulação de arquivos, tanto arquivos binários como arquivos texto, e avançando aí, aprendendo a criar interfaces gráficas clicando e arrastando o componente até chegar na parte de manipulação de dados e banco de dados. Para o desenvolvimento dos exemplos ao longo das vídeos, vamos utilizar a IDE de desenvolvimento NetBeans na sua versão 7.1, e para poder compilar, executar o mesmo, para a IDE NetBeans poder trabalhar com Java, é necessário uma prévia instalação do Java SDK, que é o Kit de Desenvolvimento Java padrão. Então, o processo para baixar, instalar, configurar o ambiente não será apresentado nessa videoaula, uma vez que ela foi apresentada na primeira videoaula do curso anterior, que era o curso de Java Básico e Orientação a Objeto. Então, após instalar o Java SDK e instalar o NetBeans IDE 7.1, então o ambiente já está pronto para desenvolver, para receber os primeiros códigos Java. Então, vamos criar um projeto. Então, como o nosso objetivo é trabalhar com interface gráfica, então vamos criar um novo projeto com o nome de primeiras janelas. Então, o NetBeans tem esse conceito: todo programa desenvolvido, toda classe deve estar obrigatoriamente dentro de um projeto. Então, o NetBeans dá suporte a várias linguagens, inclusive PHP, Maven, Groovy, C, C++. Vamos optar por um projeto Java tradicional e um aplicativo Java. Então, na tela posterior, a gente vai colocar o nome do projeto. Então, primeiras janelas. Vamos vamos desligar a opção de criar classe principal e vamos definir o projeto como projeto principal. Finalizando, então, o projeto será criado e podemos criar, então, colocar dentro desse projeto as nossas primeiras classes.
Criado o nosso primeiro projeto, então vamos para a classe. Lembrando que a classe é o arquivo onde se encontra o código-fonte, então onde se encontra a lógica do nosso programa. Então, para isso, vamos clicar na opção Pacotes de código-fonte, vamos clicar com o botão direito, escolher a opção Novo, Classe Java Principal. A diferença é que essa segunda opção ele cria uma classe Java que já possui um método principal, o método que executa, que é o Public Static Void Main. Enquanto a primeira ele não cria uma classe executável, ela cria uma classe de entidade que depois pode ser utilizada. Nosso objetivo inicial é criar uma classe com interface gráfica que seja apresentada para o usuário. Então, por isso, uma classe principal, e eu vou colocar o nome de primeira janela. O pacote ele é um conceito bastante interessante que é semelhante a diretórios ou pastas dos sistemas operacionais, para melhor organizar os arquivos. Então, aqui como se trata de uma interface gráfica, então vou criar um pacote chamado GUI, que é Graphic User Interface, é o acrônimo e que significa interface gráfica com o usuário, e vamos clicar em finalizar. Bom, criado, então vamos retirar os comentários do código para ficar ele mais enxuto e a gente focar no que realmente interessa, que é a lógica do nosso programa. Então esses comentários são chamados de JavaDoc, ele pode gerar posteriormente uma documentação HTML sobre a classe que está sendo desenvolvida, porém não é o foco dessa videoaula, por esse motivo estou apagando. E aqui no Public Static Void Main é o ponto onde vamos desenvolver, onde vamos codificar o nosso programa. Independente se o programa possui interface gráfica ou não, ele tem que ser startado via Public Static Void Main. Para trabalhar com interface gráfica, existem basicamente dois modelos. Isso, claro, trabalhando com interfaces gráficas para aplicações desktop, que seriam as interfaces gráficas de alto nível, a partir de componentes já prontos, e a interface gráfica de baixo nível, onde o usuário desenha pixel a pixel na tela, através, por exemplo, da API do Canvas. Essa segunda opção é bastante utilizada no desenvolvimento de jogos. Agora, para aplicações tradicionais, tipo sistema de cadastro, sistema de comercial normal, nós costumamos desenvolver aplicações de alto nível. Vamos começar apresentando a API AWT, que foi uma das primeiras. Então, foi uma das primeiras APIs de interface gráficas desenvolvidas, aí tem mais de 10 anos, e ela é a base de outras APIs, como, por exemplo, Swing, SWT, e a vantagem é que essas outras APIs foram desenvolvidas com base no AWT. Então, o AWT, os conceitos que nós vamos ver agora, ele vai ser posteriormente utilizado nos demais modelos de desenvolvimento de interface gráfica. Então, para conhecer melhor essa API, vamos abrir a documentação do Java. Essa documentação está disponível online, então para ter acesso a ela, basta, por exemplo, pegar Java Platform API Specification, procurar no Google, o primeiro link já traz a documentação online, ou ainda dentro do site da Oracle, de onde é possível baixar o Java SDK, existe a opção também de baixar a documentação do Java, chamada de JavaDocs. Então, essa documentação ele permite conhecer ou estudar um pouquinho mais como funciona as APIs, as classes do Java, que já vem junto com a plataforma Java. Existe um projeto brasileiro que está trabalhando na tradução da API, da documentação para português, porém esse projeto ainda não está bem avançado. Então, o ideal mesmo é pegar a documentação em inglês, nem que use o Google Translator para fazer a tradução, caso você não domine o idioma, mas essa acaba sendo a melhor opção. Então, nós vamos trabalhar com o pacote java.awt, e dentro desse pacote existem várias classes que podem ser utilizadas no desenvolvimento de uma interface gráfica. Então, na parte de baixo aqui nós temos acesso às classes. Então, temos a classe, a primeira que nós vamos utilizar, que é a classe Frame, que representa um formulário, uma janela. Existem componentes visuais já conhecidos em outras linguagens de programação, como, por exemplo, componente de botão, que é o button, componente para entrada de dados, que é o componente text view, que está aqui mais para baixo, text field. Temos também componente para saída, para apresentação de dados, que é o componente label, e assim por diante, componentes de lista, menu e uma série de outras ferramentas aí.
Então vamos trabalhar rapidamente com a classe Frame, que é a classe que desenvolve, que apresenta para o usuário um formulário, uma janela, semelhante a uma janela do Windows. Essa janela não precisa ser codificada, mas ele já possui uma barra de título, além de um botão de minimizar, botão de restaurar, botão de fechar. Também temos o botão de controle com algumas opções, como minimizar, mover, já estão funcionando. Existem as barras, as bordas que permitem redimensionar a janela. Você pode clicar e arrastar a barra de título. Tudo isso daí já foi codificado dentro do Frame. Basta instanciar e utilizar essa. Assim, para ter acesso à nossa primeira janela, basta criar um objeto do tipo Frame. Então, Frame, vou colocar o nome de janela, igual New Frame. Então, aqui nós temos o método construtor sem parâmetro. Então, vamos criar uma janela vazia, sem nenhuma informação. Para funcionar ainda temos que importar o frame, então vamos clicar na lâmpada e solicitar o import do java.awt.frame. E esse processo simples ele já cria uma janela. Então se eu executar o aplicativo com Shift F6, então o aplicativo é executado, a janela será criada e o aplicativo construído com sucesso. Porém, não vimos janela. É que a janela ela foi criada, mas em nenhum momento pedi para ela se tornar visível. Toda janela ela inicia com o invisível. Então, vamos ter que mudar um dos atributos da janela, que é o atributo visível. Como utiliza-se técnicas de encapsulamento, então só tem acesso a esse atributo via métodos getSet. Então, vou usar o set visível. E essa informação ela espera um booleano. Então, vou passar para o parâmetro true. Agora sim, agora eu já posso executar a janela e ela já vai ser apresentada para o usuário. Então, Shift F6 e instalar. Até aparentemente dá a impressão que a janela não foi criada, mas ela está lá no canto superior esquerdo. Entretanto, não foi definido o tamanho, então ele começou com o tamanho largura 0 e altura 0. Então, foi o tamanho mínimo só para suportar a barra de título, além dos botões de controle, o botão, as bordas e tudo mais. Então essa aqui foi a nossa primeira janela. Com apenas 2 linhas de código, criamos um frame, que é a janela gráfica, semelhante ao que a gente já conhece do sistema operacional. E o interessante é que é multiplataforma. Aqui eu estou rodando o Windows, então ele tem os padrões do Windows, com esquema de degradê nas cores e tudo mais. Se eu rodar no Linux, eu não preciso mudar nada nessa interface, ela já vai se adaptar ao sistema operacional. A mesma coisa ocorre no macOS. Então, a interface gráfica, o interessante é que ele se adapta. Porém, a janela, como vocês observaram, ela começou pequena, então tem uma série de atributos que eu posso modificar nela. Um dos primeiros atributos que nós vamos modificar é o tamanho da janela. Então, eu posso usar o objeto janela, ponto, e temos a propriedade setSize. Então, a propriedade setSize ela é subscrita, então nós temos 2 métodos com o nome setSize. Até se eu segurar Ctrl, é apresentada as sugestões do próprio Java. Então nós temos o método setSize, que recebe uma instância de dimension, ou o setSize, que espera uma largura e uma altura em pixel. Então vamos usar o setSize, que espera as informações em pixel, 640 por 480. E após executar então o Shift F6, a janela já foi apresentada então por tamanho maior, 640 pixels por 480 de altura. Alguns botões já estão funcionando, como o botão maximizar, restaurar, minimizar. Os botões de controle também eu posso mover a janela usando o teclado. Só que opções como fechar ainda não foram codificadas, porque nós temos que trabalhar com lista. Que nem sempre quando clicar no fechar, eu quero que o aplicativo feche. Às vezes eu quero mostrar uma mensagem. Tem certeza que deseja sair do aplicativo? Ou eu quero gravar um arquivo de log antes de fechar. Então, por isso, a importância de não fechar a janela automaticamente. Eu posso personalizar o evento de fechar. Enquanto isso, para poder fechar a aplicação, nós viemos da tela da console de execução e clicamos no botão vermelho. Então, o botão de parar para a execução do nosso aplicativo. Outra característica então está no método construtor. Então agora vou avançar rapidamente para a documentação do frame. Aqui mostra a hierarquia do frame, é uma classe filha de window, que é filha de container, que é filha de component. Tem uma explicação rápida como funciona o frame.
E o interessante são os métodos construtores. Então o frame ele tem 4 métodos construtores. O primeiro sem parâmetro, que foi utilizado no nosso exemplo. Então que simplesmente vai criar uma janela sem nenhuma característica. O segundo parâmetro é o graphic configuration, onde a gente já pode passar algumas configurações, como o tamanho de janela, por exemplo. A terceira o método construtor espera um título, uma string para o título da janela, e o quarto, além do título, espera um graphic configuration. O nosso aplicativo, então, agora vamos pegar o método construtor com 2 parâmetros. Então, vou olhar com um parâmetro só, então, título da janela. Vou salvar e executar o nosso aplicativo, Shift F6. Então, o aplicativo já foi executado e repare o título da janela. O título, não existe uma receita, uma maneira correta de fazer. Então ele pode ser definido diretamente no método construtor, como fizemos no último exemplo, ou ainda temos uma propriedade dentro do frame, que é a propriedade setTitle. Então, aonde pode ser definido também o título da janela. Executando o aplicativo, vocês vão verificar que ele permanece da mesma forma, como pode ser observado. Assim finalizamos então a primeira videoaula do curso de Java Básico Aplicado, onde apresentamos os conceitos introdutórios da desenvolvimento de interface gráfica em Java, focando em AWT, mais especificamente na classe Frame, que é a classe que vai representar uma janela dentro da linguagem. Então, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.